gente fala agora com Paulo Artung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação. Bom dia, Gabriel. Prazer muito grande estar no CNN Money. Bom dia a todos que nos acompanham. Ainda mais com uma notícia dessa, né, Paulo? Com retirada de tarifas para a celulose. Essa interpretação de vocês, o que está fora dessa taxa de 10%? Já tínhamos uma boa notícia carregada de julho, com a não aplicação daqueles 40% adicionais. A interpretação é de que praticamente toda a celulose exportada pelo Brasil agora não paga tarifas ao entrar nos Estados Unidos? Exatamente, Gabriel. A partir dessa ordem executiva publicada na última sexta-feira, mais de 90% da celulose que nós exportamos para os Estados Unidos, que é um mercado muito importante para o nosso setor, são produtos, Gabriel, que foram trabalhados ao longo de muitos anos, né? Numa relação interessante entre nossos fornecedores e os nossos clientes, né? Essa é uma celulose desenvolvida a várias mãos, com ciência aplicada e com clientes muito relevantes nos Estados Unidos. Então, é muito importante uma medida como essa. De certa forma, uma parte importante do setor respira. Eu estou dizendo isso porque os nossos produtores de papéis ainda estão submetidos a uma tarifa pesada, os nossos produtores de MDF, de MDP, né, de painéis, estão submetidos, e outros setores brasileiros também. A nossa sensibilidade ela é para todos os setores, quer dizer, importante a gente não ficar igual disco antigo, né? Disco de vinil antigo, que fica agarrado num pedaço da música, né? E ficar repetindo a exaustão que nos últimos 14 anos os americanos mandaram mais produtos para o Brasil do que nós para eles, né? Nós precisamos olhar a qualidade dessa exportação, né? É uma exportação com valor adicionado, inclusive num setor como o nosso, que nós estamos exportando commodities, mas commodities que foram trabalhadas ao longo dos anos, com muita ciência aplicada. Você imagina, a chegar numa cadeia produtiva como a aeronáutica, como a gente está vendo da Embraer, que exporta e importa, né? Exporta aviões, mas importa muitas peças, partes. Então, essa integração é muito importante. Por outro lado, a gente precisa levar em conta, muitas vezes as análises passam ao largo de um elemento importante da nossa relação de mais de 200 anos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são os maiores investidores no Brasil. E um país como o nosso, de baixa poupança, a gente tem que sempre lembrar que nós precisamos ter um ambiente, uma relação internacional muito ampla e muito equilibrada para continuar atraindo capitais do mundo, poupança do mundo, para o desenvolvimento de diversas áreas, infraestrutura nossa, que precisa muito desenvolver ainda. Quer dizer, então, assim, se tem uma coisa importante, quer dizer, essa é uma medida do governo americano. Quer dizer, a gente, assim, quem é o pai dessa medida, né? Porque é o governo americano. Mas eu acho que tem uma coisa legal, Gabriel, nisso, assim, os nossos produtores estão conversando com seus clientes, né? E também nós estamos conversando com os nossos fornecedores, porque nós temos muitos fornecedores americanos, a balança comercial mostra isso. Então, assim, é muito importante. E o governo também, todo esforço que é feito, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, está sendo importante, porque está buscando canais de comunicação, e a gente reforça que temos que continuar procurando. Eu aprendi, Gabriel, na minha vida longa aí de vida pública e vida privada, que quando você vai numa porta, bate e ela continua fechada, ao invés de você voltar, você precisa bater de novo na porta, uma hora ela abre e você consegue
entrar num ambiente, sentar numa mesa como essa, né? Essa aqui é uma mesa fabricada com produtos do setor que eu represento no Brasil, que é um setor vitorioso, setor de árvores cultivadas, né? Você vai sentar na mesa e poder dialogar, e isso é muito importante. Então, assim, é negociação, é diplomacia e ativar os nossos empresários. Ficou um vácuo em Washington, e a gente tem que ter autocrítica disso, e precisa ser preenchido, um vácuo de um vazio de diálogo, né? Eu acho que agora nós estamos preenchendo, não temos que preencher com assodamento, porque precisamos fazer isso com qualidade, mas a melhor vacina para tudo isso que nós estamos vivendo, e estamos vivendo um momento delicado, é diálogo, é diplomacia, são os empresários procurarem os seus parceiros e estabelecerem também negociações e ativações nessas relações importantes. Perfeito. Paulo, eu queria até entender, você fala sobre 90% da celulose exportada pelo Brasil fora desta lista. Temos celulose de fibra curta, celulose de fibra longa, chamada fluff, tudo isso está fora. O que ainda é taxado nos 10%? Você tem essa dimensão de quais produtos ainda ficaram fora? Residual, é mais de 90%, eu falei 90%, que é aproximadamente, é mais de 90%, mas são produtos residuais. O grosso, que é a celulose de fibra curta, que está muito ligada à cadeia de produção de tixo, né? Só para traduzir assim, para a linguagem mais simples. Tixo é a toalhinha de papel que você usa na cozinha, que os americanos usam muito nas suas residências, é o papel higiênico, sabe? São os diversos usos, né? Inclusive, você tem aí nas fraldas, sejam fraldas infantis, sejam fraldas geriátricas, é um sem número de produtos. Tudo isso nessa ordem executiva está contemplada. Eu volto a dizer, é uma boa notícia, mas nós precisamos continuar trabalhando, não só no setor de árvores cultivadas, que é a nossa responsabilidade enquanto IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, que eu presido, mas também nos outros setores, né? Ontem eu vi uma matéria sobre pescado, Gabriel, assim, dói o coração ver produtores que conectaram com o mercado americano, conseguiram a especificidade de produtos, compraram equipamentos, investiram e agora vivem aí a angústia da incerteza, né? Pior coisa na vida empresarial, na vida dos negócios. A gente está falando de empregos para brasileiros e assim por diante. A pior coisa é a incerteza, é a insegurança. Então, eu acho que a gente precisa evitar bravatas, né? Evitar palanques, né? Transformar essas questões em questões eleitorais em ano que nem eleições nós temos no Brasil. Isso não é um bom caminho, mas o diálogo, né? Por isso nós temos reforçado muito a posição do vice-presidente Geraldo Alckmin, volto a dizer, o diálogo, a diplomacia tem seu lugar, e eu volto a dar esse caminho, quer dizer, porta fechada não é para a gente virar as costas e ir embora, é para a gente dar um minutinho lá, bater de novo, porque uma hora essa porta abre. A minha experiência de vida é longa, né? Tanto na área pública quanto na área privada, e se eu puder dar conselho, diz que se o conselho fosse bom, era vendido, né, Gabriel? Mas eu me arrisco a dar um conselho da gente perseverar na busca de canais de diálogo, porque uma hora a gente estabelece isso. Isso é muito importante para o Brasil, né? É importante a gente ter outros parceiros no mundo, ter a Europa como parceiro, ter a Ásia como parceiro, mas eu volto a dizer, os Estados Unidos são um parceiro extremamente relevante para a nossa corrente de comércio e para a atração de investimentos, que é muito importante. Também temos uma área de serviço aí, muito densa de relações. Nós precisamos aprofundar essas relações aí, ampliar essa corrente de comércio e não limitá-la, né? É bater na porta, Gabriel. Perfeito. E aí, por exemplo, nós temos um ponto de bastante atenção, que a celulose, que é a matéria mais bruta e, consequentemente, mais barata, sem grande margem, sem grande valor agregado para o produto, está fora da lista. Mas o papel, como o senhor já adiantou, outros produtos que são um pouco mais processados, têm mais etapas para
o feitio daqueles produtos finais que têm naturalmente margens maiores e maior valor agregado, esses ainda estão tarifados. Esse é o ponto de atenção, que a gente não pode só vender commodity, tem que vender talvez o produto com um pouco mais de valor, é isso? Não, assim, eu sou economista, Gabriel, eu sempre discordei dessa visão de que vender commodities não é bom, né? Eu acho que você tem aí países no mundo, né? Os australianos são um exemplo disso, que conseguiram romper com a renda média, conseguiram desenvolver o país, né? E com uma presença de commodities muito importante. A gente, brasileiro, muitas vezes a gente tem preconceito disso. O importante é diversificar. Eu acho que quando a gente tem uma balança comercial com os Estados Unidos, que a gente exporta para os Estados Unidos commodities de uma maneira geral, né? Exporta café para os Estados Unidos, exporta suco de laranja para os Estados Unidos, mas exporta aviões, né? exporta máquinas. Né? Você vê, a Caterpillar tem uma base no Brasil exportando para os Estados Unidos, quer dizer, exporta peças, né? de motores de automóveis. Então, assim, essa diversidade que ela é muito boa. Mas eu não tenho nenhum preconceito. Eu acho que você vê a exportação do agro, como ela é importante, esse agro moderno que nós desenvolvemos nos últimos 50 anos no Brasil, como ela é importante hoje para trazer divisas para o nosso país, para o país poder adquirir, muitas vezes, inovações tecnológicas, máquinas mais modernas para poder modernizar o seu parque fabril. Eu acho que a gente tem que ter uma visão ampla assim, julgar pesado para desenvolver as nossas vocações nesse mundo de economia integrada que passa um momento delicado. A gente precisa ter clareza disso, porque a volta do protecionismo é um retrocesso. A gente tem que ter clareza. Assim, nós vivemos aí um período longo de divulgação da importância do livre mercado e assim por diante, e agora nós estamos dando um passo atrás. Mas na vida é assim, se as condições de temperatura e pressão mudam, nós temos que mudar também e ter uma adaptação a essa nova realidade. Esse é o nosso papel. Agora, Paulo, é o papel das lideranças do nosso país. Última pergunta, rapidíssimo. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de celulose e papel do planeta, concorrem com nossos produtos, e Donald Trump dá esse passo atrás porque não produz de forma suficiente para atender a toda a demanda interna. Então, o custo estava elevado para o produtor nos Estados Unidos. Vocês, na indústria brasileira de árvores, identificam essas mesmas características em outros produtos que vocês representam? Que os Estados Unidos produz, mas não produz suficiente e pode entrar futuramente em uma isenção? Se você me permitir, eu vou corrigir uma informação sua. Fica à vontade, que eu acho favor. que é importante para os telespectadores, para todos que estão nos acompanhando. Os Estados Unidos são o maior produtor de celulose, mas nós, brasileiros, somos o maior exportador de celulose do planeta há muitos anos. É uma coisa que nós conquistamos, né? O setor conquistou, que é motivo de orgulho para o Brasil, para os brasileiros. O tipo de celulose que os americanos consomem do Brasil é um tipo que foi desenvolvido especificamente para os produtos que eles produzem e levam para os supermercados, para o consumo nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que ficou claro nesse diálogo que tem uma complementariedade, né? Isso existe em outros setores? Existe, né? Então, assim, por isso é que eu defendo a diplomacia, defendo a negociação. Quer dizer, você olha, por exemplo, o café, né? Nós estamos taxados. Eu, particularmente, sou do meu estado produtor de café importante, que é o Espírito Santo, né? Quer dizer, nesse caso, nós não temos uma produção americana. Então, assim, é o diálogo que vai desobstruindo esses pontos e fazendo a evolução. Então, tem muita complementariedade que foi desenvolvida ao longo de mais de 200 anos de boas relações entre Brasil e os Estados Unidos. Nós temos que preservar e aprofundar essas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia e assim por diante. Eu acho que essa é a tradição brasileira que nós precisamos continuar trabalhando no comércio exterior. Paulo Artung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado
pela disponibilidade, por conversar conosco nessa manhã. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Agradecido. Até a próxima.